E aí, gente, hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha história até chegar no ITA. Acho que é uma história diferente da maioria das pessoas. E ela começou muito tempo antes, inclusive, de eu começar a estudar de fato pro vestibular. E passou por muitas fases, então vamos aos poucos por cada uma delas. Até o final do ensino fundamental, eu não tinha ouvido falar de ITA. Se eu tinha ouvido, não tinha marcado nada, eu acho, porque meu sonho nessa época, eu lembro direitinho, que era fazer engenharia civil no UNB, que é o curso que menos, considero hoje que menos tem a ver comigo. Eu só fui descobrir o que era o ITA mais ou menos, e o significado dele, quando eu fui pro ensino médio, e passou a ter mais física e química com relevância, né? E tinha algumas questões que eu, em geral, não conseguia fazer. E essas questões geralmente eram do ITA, dessa faculdade. Eu fui pesquisar o que era e eu me interessei bastante, e a partir daí foi que eu troquei a ideia de engenharia civil pra ir pro ITA. Uma característica minha na época, eu não era nada estudioso ainda, eu não gostava de assistir aula, eu também não me dedicava, e mudar meu sonho pro ITA também não alterou nada disso, porque eu não tinha maturidade. Eu não sabia o que era necessário para passar no ITA. Eu não conseguia fazer nenhuma questão, mas eu achava que quando eu chegasse no final do ensino médio, no terceiro ano, eu ia estar fazendo isso e ia passar naturalmente. Eu não conhecia nada da realidade, porque eu nunca tinha entrado em contato com quem tinha estudado pro ITA, muito menos quem tinha passado no ITA, eu não conhecia ninguém. Então eu não sabia também quantas pessoas tinham se esforçado para chegar lá. Então, depois de passar o primeiro ano do ensino médio inteiro não fazendo nada, acho que eu caí um pouco na real. Lá foi no final do primeiro ano mesmo, e eu fui procurar quais eram os colégios de referência para passar no ITA. Eu joguei na internet e eu lembro que eu achei o Poliedro. O Poliedro era em São Paulo, mas eu acho que eu quase convenci meus pais a me mandarem pra lá. Eu já tava olhando o alojamento, já tava olhando mensalidade de escola e tudo. Mas também nessa época eu conheci um outro colégio aqui em Brasília, que era o Pódio. E ele também tava tendo resultado muito bom no ITA. Não é muito mais fácil eu ficar no Pódio, então eu mudei pra lá. Acho que aqui entra um período muito claro de mudança de postura minha em relação aos estudos. Porque eu cheguei num colégio que não era nem de longe que estava mais estudando, nem que tinha os melhores resultados, e foi o lugar também que eu tive o primeiro contato com pessoas que tinham de fato o sonho de ir pro ITA, e eles estavam fazendo bem mais para ir pra lá do que eu. Eu vinha de um colégio pior, então eu sabia que eu tinha que correr atrás, porque muito assunto estava muito defasado em relação à maioria das pessoas daquele colégio. Muita gente queria o ITA, inclusive muita gente está no ITA hoje. Já no segundo ano do ensino médio já tinham turmas que preparavam pro ITA nesse colégio. Eu entrei nessas turmas, foi bom também para ter o primeiro contato. Mas falando a real, meu foco ainda não era 100% no ITA. O ITA ainda era um sonho no final do terceiro ano do ensino médio, eu tinha logo ali a OBM. Então eu passei a maior parte do ano estudando para OBM, para OBF, as Olimpíadas. Era bem aquela coisa do povo doido que dava entrevista pro G1. Eu estudava 28 horas por dia, meus amigos eram os números. Eu não tinha rede social e eu não saía do meu quarto. Minha mãe tinha que brigar comigo para parar de estudar à noite e dormir. Também eu lembro que nessa época meus pais queriam viajar para Toronto, no Canadá, e eu chorava desesperado, não querendo ir, porque eu não queria perder minhas férias de estudo. Eu acabei indo para Toronto, mas eu lembro claramente que lá mesmo, às vezes meus pais estavam turistando, pegava o metrô sozinho, atravessava a cidade inteira para ir pro hotel e ficar estudando. Eu acho que apesar de não ter sido saudável nessa época, porque eu não acho nada saudável ficar estudando esse tanto e negando outras experiências na vida, mas também não era algo que alguém estava cobrando de mim fazer aquilo, eu fazia naturalmente. E meu nível no final do segundo ano do ensino médio era outro em relação ao que eu tinha no final do primeiro. Esse ano eu já consegui ser uma das maiores notas do vestibular seriado aqui de Brasília. Eu consegui medalha de bronze no BM, medalha de prata no BF, que eram coisas que eu tinha nenhuma condição de ganhar um ano antes. Quando eu fui pro terceiro ano do ensino médio aqui em Brasília, eu troquei de colégio. O Pódio era muito longe de casa, então eu tinha que acordar muito cedo pra chegar lá. E tinha outro que era bem aqui perto e também era muito bom preparando pro ITA, que era o Olimpo. Eu consegui conversar lá, consegui bolsa. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tirava nota muito perto de zero, física e química. Foi um pouco de um baque pra mim, porque eu não estava acostumado com isso. Mas eu também já tinha passado aquela fase de estudar absurdamente. Mesmo indo mal, eu não fiz muita coisa sobre isso. Eu não desesperei, eu mantinha uma rotina normal de estudos, não era nada doido mais. Assistia a aula, tentava aprender com elas. Tinha uma apostila, era bem divididinho e tudo bem organizado, mas eu não costumava fazer elas todas. Bem raramente fazer alguma coisa de química, inclusive, porque eu nunca gostei de química. O único momento que eu estudava mesmo era de manhã, porque mesmo sendo um colégio bem mais perto de casa, ainda não era totalmente perto, então não tinha quem me deixasse lá na hora da aula, que era meio-dia, e eu tinha que ir com meu pai pra lá às 9 da manhã, que era o horário que ele podia me deixar. Então eu ficava das 9 até o meio-dia estudando, e era nessa hora do dia que eu rendia mais. Mesmo tendo esse horário para estudar, eu não mantinha todo o foco no ITA. Eu estudava um pouco pro ITA, mas a maior parte do tempo era estudando para o OBM. Ainda acho que o sonho pelo OBM era maior que o do ITA dessa época.
Então, naturalmente, eu estudava mais coisa de Olimpíada, às vezes de matemática, física, alguma coisa assim. Eu não vou reclamar de mim mesmo aqui porque eu estudava só para o BM. Isso reflete com certeza em mim até hoje, de oportunidades que eu tenho, de facilidade para aprender algumas coisas. E eu acho que no final das contas ajudou até mesmo a mandar melhor em física e química. Eu não acho que eu estudava só matemática porque eu era irresponsável. Eu lembro que eu tinha um pensamento burro na época que eu passaria com o ITA só com matemática e tirando uma nota média em física e química. Eu comecei o ano tirando 0, mas apesar de não estudar tanto, eu fui aumentando bastante meu nível em física e química também. Acho que eu já poderia me considerar uma pessoa na média ali. Também porque as aulas eram muito boas, eu gostei muito do colégio, do Olimpo. E eu não conhecia nada direito, então quando você tá vendo uma coisa pela primeira vez ali, já era um interesse maior. Eu tava no primeiro contato com a turma ITA, era tudo novo e mais empolgante. Eu acho que terminei um ano ok ali em Física e Química. Eu consegui inclusive ganhar medalha de prata na OBF, na UBQ no final desse ano. Mas na hora de fazer o ITA, o plano deu muito errado. A nota absurda em matemática até veio, ainda bem, né? Eu tava o ano inteiro estudando matemática. Eu tirei 9.9 em matemática. Eu até que fui na média em química, não comprometeu, mas física e português foi muito abaixo. Foi o suficiente para eu sair da prova e saber que tinha nenhuma chance de passar. Mas acho que no final das contas foi um ano bom também, foi um ano na média ali, nem muito desesperado, nem muito sem compromisso nenhum. Eu aprendi coisa de matemática, eu melhorei meu nível muito em física e química, e no final até consegui passar no IME, e mesmo achando que tinha mudado muito mal, a minha nota no ITA na real não ficou tão longe assim na nota de corte. Estar ok com tudo de não passar no primeiro ano e não desesperar, acho que isso traduziu também numa falta de ânimo para estudar pro ITA. Eu me matriculei no colégio que eu tava, mas se eu cheguei em 15 dias de aulas no ano inteiro, foi muita coisa. Também veio um relaxamento, porque nos primeiros simulados do ano eu tava ficando nas primeiras posições, mas também no resto do ano nem simulado eu fazia mais. Eu ficava em casa dormindo, vendo futebol, assistindo séries, fazendo qualquer coisa, só que não rendendo. Eu não lembro muita coisa desse ano na parte de estudos, porque de fato não teve muita coisa. Eu ficava em casa ocioso, acho que por saber também o caminho que eu tava tomando, eu comecei a negar um pouco do meu sonho de ITA. Considerava outras possibilidades já, como o USP e até o IME. Mas acho também que foi um ano bom para sair do universo de turma ITA. Acho que o mundo de vestibulando já não é muito saudável por natureza, porque tem aquela competitividade. Mas turma ITA eu acho que é ainda mais pesado, porque todo mundo quer a mesma coisa. Então, em tese, todo mundo é um adversário seu pelaquela vaga. Acho que não estar naquele meio ali ajudou também a ter um pouco mais de saúde mental para passar por todo esse período. E apesar de não ter zerado completamente meus estudos pro ITA nessa época, ele foi bem pouco. Acho que no máximo eu fazia prova antiga do IME, do ITA, alguma coisa assim. Também não eram muitas, mas listas, coisas, eu não fazia nada. Apesar disso tudo, no final do ano eu quase passei no ITA. Eu tinha uma base boa, antiga, e pelo que eu me lembro eu fiquei na posição 119 ali da reserva, eram 85 vagas, não foi lá muito longe. Eu acho que de positivo no final desse ano foi que eu consegui ganhar um ouro no BM e ir para uma Olimpíada Internacional, que era um sonho que eu carregava há muito tempo, consegui finalizar ele ali, colocar certo ponto final, e abrir um espaço ali que era ocupado pelas Olimpíadas de Matemática para focar totalmente no ITA. No início do meu segundo ano de cursinho foi quando bateu um pequeno desespero ali, que eu tava demorando demais para entrar na faculdade. Eu fui atrás de mudar um cenário um pouco, porque ficar em casa não tava adiantando, não tinha motivação para ir pra escola ou para estudar pro ITA mesmo. Então eu juntei com uns 4 amigos aqui de Brasília que não tinham passado também, queriam o ITA, e a gente foi lá para São José, que é a cidade do ITA, estudar no Poliédrico. O que eu achei importante também nessa fase foi que eu cheguei lá, eu também não estava ficando nas primeiras colocações de simulado, que era algo que eu costumava fazer aqui em Brasília. Tava muito tempo sem estudar, tava fora de ritmo. E tinha muita gente pronta para passar, que não tinha passado por alguma coisinha ou outra ali no ano anterior. E também pela primeira vez eu convivi de fato com uma realidade perto do ITA. Tive algumas oportunidades de visitar o ITA nesse ano. Eu conheci o H8, eu conheci Iteano, eu conheci pessoas que tinham vivido o mesmo sonho que eu e tinham conseguido. E estar ali perto também me motivou um pouco mais para saber que no próximo ano eu queria estar naquele lugar. Ainda assim, com todas essas coisas, eu estudei mais do que no ano anterior, mas eu não acho que eu estudei muito na época que eu estava no Poliédrico. Eu matava muita aula, já era meu terceiro ano de turma ITA, então eu já tinha visto e era desmotivante ver tudo de novo. Muitos dos meus amigos também estavam nessa mesma vibe que eu. Teve professor que eu não fui em nenhuma aula o ano inteiro sequer. Eu tava acordando tarde, eu lembro que o café da manhã acabava umas 9h30, e eu não acordava a tempo do café da manhã na maioria dos dias. E mesmo não estando num ritmo tão grande como no segundo e terceiro ano do ensino médio, eu pelo menos estava fazendo simulados agora, eu estava tentando fazer algumas listas, então já era um grande avanço, sem dúvida, em relação ao ano anterior. Apesar disso tudo, de estar gostando do Poliédrico, de estar rendendo mais, nas férias do meio do ano eu não voltei pra lá, eu fiquei aqui em Brasília. Também porque eu tava passando mais tempo no alojamento lá do que de fato no colégio, eu matava realmente muita aula. Mas dessa vez aqui em casa foi totalmente diferente. Primeiro que eu não cancelei minha matrícula no Poliédrico, então eu tinha acesso a simulado, eu fazia eles. Tem um aplicativo do Poliédrico também, então eu tinha acesso a muito material nesse aplicativo, principalmente material de redação, que era uma coisa que eu não sabia estudar ainda, e o material do Poliédrico era muito, muito bom.
Mas acho que o mais importante que eu fiz quando voltar para casa para estudar aqui foi me analisar e tentar entender por que tinha dado tão certo meu estudo em matemática pro ITA, mas para física e química não tinha dado nada certo. A conclusão que eu tive na época foi que de fato nunca tinha parado para estudar matemática direto pro ITA. O jeito que eu estudava de matemática era me desafiando, fazendo coisas de Olimpíada e sempre pegando coisas interessantes. Para física e química não. Eu tentava uma abordagem direta e tinha 2 anos que eu estudava a mesma coisa que física e química e já não estava nada interessante, eu não estava me empolgando com aquilo. Então eu tentei aplicar para física e química a mesma coisa que eu fazia em matemática. Eu peguei livro muito acima do meu nível, comecei pela primeira vez a achar bem interessante o estudo de física e química. Antes eram matérias que eu sofria um pouco para estudar porque eu não gostava tanto. Ainda que eu estudava, eu não tinha tanta interseção com o vestibular. Acho que estudar essas matérias desse jeito me ajudou a criar uma maneira nova de pensar em cima delas, que eu acho que foi bem útil pra mim depois. Passei o segundo semestre inteiro nessa vibe, eu fazia muita prova, eu pegava muito conteúdo. Então, com certeza, alguma coisa ia sair disso e eu aprendi muita coisa. Eu não acho que essa técnica se aplica pra todo mundo, é dar muita volta, inclusive, pra passar no ITA, porque não precisava disso. Eu acho que tem muitas maneiras mais diretas de passar no ITA, mas essa foi a minha história, foi o jeito que eu arrumei. E foi o jeito que eu tive que me superar para passar nesse vestibular. Eu acho que todo mundo tem que esperar alguma coisa para conseguir entrar no ITA, porque não é nada fácil. Então chegou no final do ano, eu fiz uma prova tranquila no ITA. Eu mandei bem em química, eu fui na média em física ali. Eu tirei uma nota horrível em redação, apesar de foi o único que mais estudei redação. E eu consegui gabaritar matemática. Eu consegui passar no ITA finalmente, no curso que eu queria, de engenharia da computação. Mas acho que daqui pra frente já tem para outro vídeo. Bebida. E a nossa expressão é essa, ao público, para todo mundo que quiser ouvir.